Aqui no YouTube tem um canal brasileiro chamado Spotniks, e eles são conhecidos porque colocam pessoas de ideologias completamente diferentes de frente para conversar sem saber quem é um, sem saber quem é outro. Até que é um experimento social interessante, né? Por isso esse canal faz bastante sucesso e eles tinham ficado um tempo, né, sem fazer esse tipo de coisa e voltaram agora em 2023 com um vídeo gravado no final de 2022. E neste episódio tem uma vegana, que é a Mônica Boava, minha amiga, vocês já devem ter me visto com ela várias vezes, especialmente porque a gente foi candidato a deputado federal em uma chapa conjunta, né? Vocês devem lembrar disso muito bem. E para participar com ela do programa, eles convidaram um caçador de animais, né? Mais uma vez lembrando aqui, ambos não sabiam quem era quem. Eu vou comentar aqui alguns pontos desse programa, do que rolou lá, e vou deixar o link na descrição também para você assistir a esta conversa na íntegra, se você quiser. Tem lá 40 minutos de uma vegana conversando com um caçador de animais. Pra gente continuar essa conversa aqui, por favor, deixe o seu curtir, né? Inscreva-se no canal também, no caso do YouTube, ajuda bastante. O curtir ajuda demais, galera. Ó, é o seguinte, eu tenho falado isso aqui e quando eu falo, vocês curtem mesmo, e quando vocês curtem, o vídeo vai bem. Então, por favor, não custa nada, dá um curtir aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. No caso do YouTube, veja se você está inscrito no canal, se não tiver, por favor, inscreva-se. E no caso do Instagram, se você não estiver me seguindo ainda, pode me seguir, que tem coisa boa relacionada a veganismo e animais aqui todos os dias, tá bom? Então chegaram lá numa sala escura esse caçador, que é chamado de Samurai Caçador, e a Mônica Boava. Se apresentaram, cada um tinha uma prancheta, como é de costume nesse programa, e aí eles ficavam tentando adivinhar coisas a respeito um do outro, né? Por exemplo, o nome, a idade, as preferências, até que no meio da conversa, lá para 20 e tantos minutos, aí sim eles são autorizados a revelar quem eles são, né? Então ela fala, eu sou ativista vegana, e ele fala, eu sou o caçador de animais, né? Mas, até então, eles vão tentando adivinhar quem é o outro, e aí tem umas respostas aqui que o Samurai Caçador dá que eu gostaria de comentar. Mas antes, deixa eu falar para vocês aqui quem é Mônica Boava, talvez você que está assistindo não conheça, então eu vou falar rapidamente, porque ela é uma ativista vegana, basicamente, sócia de um restaurante vegano, o maior restaurante vegano do Brasil em questão de volume de pratos por dia, que é o Pop Vegan Food, lá de São Paulo. Ela foi candidata também a deputada federal pelo Mandato Animal, aquele coletivo do qual eu fazia parte também, né, que você deve se lembrar muito bem disso, nas últimas eleições. E ela é envolvida na Sociedade Vegetariana Brasileira também, enfim, é amiga minha de muitos anos aí, é amiga de causa também. Agora, esse Samurai Caçador, eu até, quando ela me falou, né, olha, eu fiz uma gravação e tal, de um programa, né, e aí quando ela me falou que era o Samurai Caçador que tava lá com ela nesse programa, eu fiquei de cara, assim, eu falei, nossa, mas como é que você foi nesse programa, né, porque esse cara, aí expliquei quem é o cara. Ela falou, mas eu não sabia, né, eu fui convidada, fui lá e aí que eu entendi toda essa parada do Spotniks, aí que eu vi que era do Spotniks também, ela me explicou, e aí realmente eu entendi a mecânica. Ela não sabia quem era, então ela foi lá, poderia ser realmente qualquer pessoa. E eles pegam realmente pessoas completamente opostas, né? Porque assim, sabendo que era esse cara, se eu pudesse aconselhá-la, eu falaria para nem ir lá, na verdade. Bom, Samurai Caçador, ele já foi destaque numa matéria do Fantástico que falava a respeito de posse de armas. Porque ele é armamentista, ele é de extrema direita, ele é golpista também. E nessa reportagem do Fantástico, ele foi destaque porque o Fantástico estava investigando qual é a relação dessas pessoas que caçam javalis com a questão das armas aqui no Brasil. E ele foi flagrado em uma palestra, em uma feira de armas, falando o seguinte, ó, abre aspas, o javali veio assegurar o direito de uso de armas para nós, fecha aspas. Aí em outro momento, na mesma palestra, ele falou o seguinte, abre aspas, nós temos que usar o subterfúgio de utilizar a palavra manejador, fecha aspas. Essa matéria do Fantástico foi em 2021 e ele também era dessas pessoas, é ainda, né, dessas pessoas que ficam incentivando golpe, esse tipo de coisa. Pelas palavras você já vê que tipo de pessoa é. Ele foi também candidato a deputado estadual e ele é parlamentar, se não me engano, vereador em uma pequena cidade do interior de São Paulo. E na mesma matéria do Fantástico, eles colocaram lá que alguns caçadores, não necessariamente o Samurai Caçador, eu vou deixar claro aqui, mas colocaram que alguns caçadores foram flagrados levando filhotes de javali de um ponto a outro do país para que não acabe o javali. Na verdade, eles dizem que estão manejando, né, que é abatendo o javali, para que acabe o problema do javali nas plantações aqui do Brasil. Mas a matéria escancarou que não, né? E inclusive com essa fala do próprio Samurai Caçador em uma feira de armas, que não é isso que eles querem. Eles estão usando o pretexto do javali para terem armas e para saírem caçando por aí.
né? Não por acaso também o próprio Samurai Caçador tem um rancho que chama Rancho Samurai Caçador, alguma coisa assim, onde ele leva grupos para ensinar a matar animais, para ensinar a atirar em javalis e tal. Então ele fecha turmas, né? A pessoa paga lá um valor X e aí fica lá, passa o fim de semana matando animais. É uma espécie de turismo da morte. Ele também tem diversas fotos aí com Flávio Bolsonaro, né, o filho do ex-presidente. Ele é fechadíssimo com essa galera. Ele compartilhou agora no último domingo algumas imagens celebrando o ato lá em Brasília, né, o ato terrorista que aconteceu lá em Brasília. Este é o Samurai Caçador, né? Por isso que eu falo que se a Mônica soubesse quem é, eu acho que não deveria nem ter ido lá. Então ele compartilha esse tipo de foto que você está vendo na tela aí, ó, com animais mortos, né? Esse é um grupo aí que ele fechou para passar o fim de semana lá matando animais, né? Tá aí a imagem, ó. No Rancho do Samurai Caçador você terá um curso no qual aprenderá a fazer o manejo na modalidade de rodada, conseguindo saber a hora exata de efetuar o disparo e a maneira correta de atirar. Lembra que ele falou, né, lá na feira de armas que tem que usar esse subterfúgio de falar a palavra manejo e não caça, e não morte, e não abate? Né? Então ele realmente está usando aí o que ele indica. Bom, dito isso, quem é um e quem é outro, né? Então a gente vai agora para os pontos que eu quero comentar deste vídeo. São poucos, né? Porque eu quero, se você tiver interesse, você vai lá e vê a conversa inteira. Então, o que eu achei mais dissimulado de tudo, na conversa inteira, o Samurai Caçador parece uma pessoa realmente bastante dissimulada, né? Fala muito bem, inclusive fala que respeita os animais, né? O que não faz o menor sentido, porque é só você entrar no Instagram dele que você vê ele atirando em animais com fuzis de cima de sua caminhonete. Então, para mim, não faz o menor sentido falar em respeito a animais, né? Parece até que ele está tripudiando com a cara do interlocutor. Mas um ponto, assim, extremamente dissimulado para mim foi quando ele falou, né? Tinha uma pergunta lá, que animal você admira, que você gostaria de ser? E ele falou javali, porque ele falou que os porcos, né? Os javalis são muito inteligentes, ele admira muito esses animais, ele gostaria de ser um javali. Olha que realidade absolutamente paralela, um cara que mata javalis, né? E esse cara que faz isso, mata animais, mata o javali especificamente, ele diz que gostaria de ser um javali. Então, para mim, isso aí foi realmente bastante simulado. Outro ponto da conversa sobre rodeios, né? Sem muitas surpresas, ele disse o seguinte, abre aspas, o sedem, ou que seja o choque, é um tanto quanto mínimo para que aquele boi que tem alto rendimento possa fazer aquilo, pelo esporte. Fecha aspas. Então, assim, ele é a favor de rodeios, né? Ele falou que não é um grande defensor, né? Não trabalha muito na divulgação disso, mas ele entende que é alguma coisa bacana, assim, enfim, que pelo esporte da montaria, né? Tudo bem maltratar um animal ou outro ali com um sedem, né? Como ele falou, sedem o choque, ele mesmo citou isso, né? Ninguém nem falou para ele, a Mônica não falou para ele de sedem o choque. Ele que veio com isso, né? Enfim. Em outro ponto, ele falou o seguinte, ó, abre aspas, eu tenho dó, referindo-se aos animais. Mas a minha dó passa rápido. Eu tenho empatia, mas a minha empatia não dura. Fecha aspas, né? Então ele tentando justificar que ele tem respeito aos animais, mas o respeito dura pouquinho e tal, daqui a pouco ele está atirando neles. Em outro momento também ele falou o seguinte, ó, abre aspas, eu tenho respeito pelos animais, mas para mim é comida. Fecha aspas. Bom, é isso, cara. Então, se você quiser assistir a esse embate, a essa discussão, a essa conversa, que a Mônica, ela é muito diplomática e tal, né? Então, ela estava lá, ela conversou com ele, mesmo depois de saber que ele é caçador de animais, eles tentaram conversar numa boa, né? Enfim, eu também faria isso se eu estivesse lá, obviamente, né? Você tá ali já, né? O que você vai fazer? Você discorda, tenta argumentar, mas é isso, né? Você não vai poder sair na mão com a pessoa num programa ali. E a Mônica, acho que jamais faria isso também, eu também não faria isso. Mas de qualquer maneira é uma conversa tensa, né? Especialmente depois que eles descobrem, né, que uma é vegana e o outro é caçador, e é uma conversa curiosa. Então tá lá nesse canal do Spotnix. Então esses são os pontos que eu gostaria de colocar aqui. E é isso, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, o link está na descrição, esqueci de falar. Se você estiver assistindo pelo Instagram, o link está na descrição do vídeo no YouTube, tá? Então procure este mesmo vídeo aqui no YouTube que você vai encontrar o link lá do canal do Spotnix, tá bom? Então é isso, curta o vídeo, não se esqueça, como eu falei no começo, ajuda bastante. Inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!